Estamos a falar de ter que aparecer e dizer qualquer coisa, porque até o governo pode dizer, não, mas nós comunicamos. Não significa comunicar quando a gente diz e vem e diz em verdades, como seja, estamos a pagar quando nós sabemos que não estamos a pagar. Comunicar significa, por um lado, termos que tornar as coisas comum. Não é? Temos uma mensagem para dar e essa mensagem não deve ser uma mensagem demagógica, porque o grande problema também que nós temos parece que há uns que têm que ser sofredores e há uns que têm que estar, na verdade, a beneficiar-se de alguma coisa, a tirar proveito. Na mesa do banquete. Na mesa do banquete, quando os outros estão lá. Eu acho que qualquer um que, na verdade, conhece esse país e conhece muito bem a realidade no terreno, sabe o sacrifício que os professores têm estado a fazer. As distâncias que eles andam a pé, muitas vezes, a dormir em condições precárias, demasiado precárias, em palhotas improvisadas, não é? Para poder, na verdade, dar aulas àquelas crianças que, se esses jovens, esses professores não estivessem lá, praticamente nós estaríamos aqui numa situação de caos total. Então, eu acho que vale a pena valorizar essas pessoas. Vale a pena valorizar porque quando nós temos alguém que acorda todos os dias, ou seja, que nem acorda, porque nem sai da sua casa, praticamente o que acontece muitas vezes, nós temos muitos jovens, muitas pessoas que deixam as suas famílias, vão para os lugares mais recônditos ou voltam apenas aos fins de semana para ficar apenas algumas horas, depois voltam a fazer aquela viagem penosa para lá, ou alguns ficam mesmo durante meses, como se fossem mais ou menos trabalhadores migrantes, assim, de coisa não é? Ou mineiros, alguma coisa assim. É exatamente o que nós vimos aqui com os professores nessas áreas. Então, eu acho que vale a pena nós valorizarmos essas pessoas pelo sacrifício que eles têm estado a fazer. Mas a coisa pior é que nós não só não damos o salário, não é? Neste caso, eles trabalham, nós também, pelo menos não criamos condições para eles trabalharem. Não é? Eu acho que nós temos professores muito criativos, com coração, com desejo mesmo de fazer parte deste exercício de educação da nação, mas as condições que nós damos não permitem que eles, na verdade, tenham, aliás, até porque se eles não tivessem essa paixão, pelo menos nós acho que estaríamos aqui a assistir situações desastrosas no que diz respeito a isso. A outra questão tem que ver exatamente com essas condições. Condições significa criar pelo menos situações mínimas. Ter ali um quadro de giz. É verdade que não vamos falar das paredes, porque praticamente esse é o problema que nós temos. Mas pelo menos que as turmas também fossem reduzidas. O outro problema que eles têm estado a reclamar é o fato de ter, por exemplo, turmas com cerca de 100 crianças. Quer dizer, como é que alguém consegue, se mesmo 25 crianças já é um desafio para poder, neste caso, acompanhar cada um. E quando nós temos 80, estamos a falar 100, de turmas numerosas. Numerosas. É exatamente isso. Esse é o outro desafio que nós temos. Ou seja, nós temos que respeitar o professor moçambicano. E alguém diz muito bem, não há ninguém de todos nós, a partir do Presidente da República até, não é? Jornalistas, advogados ou juristas, se nós quisermos, juízes, todos, deputados, todos nós passamos das mãos do professor. Então, acho que esta é uma profissão que nós temos que respeitar. Não, quer dizer, eu falo de professores, mas também estou a falar, é verdade que eles vão exemplificar, vão demonstrar mais ou menos o sacrifício que todos os outros moçambicanos passam, estão sujeitos, porque se o professor passa por isso, agora imagina o médico, imagina o enfermeiro, imagina o juiz, por aí em diante. Eu acho que é uma situação que nós temos que fazer aqui. Há realidades que nós temos que parar e dizer,
por causa da situação em que nós nos encontramos, não vamos de forma nenhuma comprar novas viaturas. Não vamos... Novas viaturas que muitas vezes são viaturas supérfluas. São viaturas que, não por causa de uma necessidade como tal, porque nós temos viaturas para podermos nos deslocar. A questão é querer comprar uma viatura de uma cilindrada maior ou uma viatura nova, porque o meu antecessor... Agora, não precisamos... Portanto, um professor, ele está com problemas de salários ou de horas extras, mas vê uma FUBEFO a chegar na sua instituição. E esse é que é o grande problema. Esse é que é o grande problema. Agora mesmo, com este, em 2023, não é? Os novos edis, não é? Nas 64 autarquias, Moçambique, praticamente todos eles chegaram lá, não é? Tirando um e o outro, compraram máquinas e depois apetrecharam. Quer dizer, é esse o problema que nós temos. Qual era o problema de continuar a usar os meios que lá existiam, que lá já estavam, e poder continuar a fazer o seu trabalho até que o país esteja em boas condições? Há bem pouco tempo nós vimos aí situações várias em que instituições, não é? A partir do momento, quer dizer, foram adquirir máquinas. Quantas vezes nós não vimos aí, por exemplo, carros que são comprados e são distribuídos por... Quer dizer, eu acho que é isso que preocupa a todos nós, a todo moçambicano, no sentido, olha, sim, nós aceitamos, estamos num desafio, estamos numa situação, na verdade, que não é das boas, do ponto de vista financeiro, e o sacrifício é para todos nós. Não é apenas para alguns, este é que é o grande problema. Então, o que eu tenho aqui a dizer, na verdade, em relação a isso, faz sentido, não é? A luta dos professores. Agora, deixe-me só muito rapidamente falar dessa situação da responsabilização, sei lá, do Ministério, do Estado ou da ministra, seja o que for. É verdade que existem mecanismos para tal. Mas estamos a falar de professores, estamos a falar de uma massa laboral que, na verdade, não tem estado a receber os seus recursos, neste caso, as horas extras, porque o governo... Portanto, eles vão precisar de um advogado. Vão precisar de um advogado, claro. Primeira coisa, e estando a demandar contra o Estado, não tem a prerrogativa de ter um advogado do IPAS, porque o IPAS não pode demandar contra o Estado. Até porque, em sede do processo, neste caso, do processo administrativo, em primeira instância, não há uma obrigatoriedade de ter que apresentar um advogado. Pode muito bem o requerente assinar, não é? Agora, a questão é esta. Se nós estamos a falar desse requerente, estamos a falar de um conjunto, estamos a falar de uma multiplicidade de professores, o que significa que cada um lá tem que colocar essa, não é? Essa assinatura. Essa assinatura, essa é uma outra situação. Ou então vão ter que ser representados por esta associação. Pela ANAPRO, neste caso. Mas aí temos uma situação. Quando vier a decisão, porque virá certamente, e até porque essa é uma decisão, faz parte daquelas ações, daqueles processos urgentes, não é? Em que tem que se decidir, olha, paguem os salários. Agora, verdadeiramente, o próprio Tribunal Administrativo tem o acesso às contas, vai poder verificar, olha, o Estado, na verdade, neste momento não tem dinheiro para tal, e já fica um pouco desafiador, fica aqui a situação, a dificuldade de poder executar esta decisão. Praticamente, a outra situação é esta, é que, sim, enquanto isso passa, não é? Enquanto isso vai, provavelmente nós podemos vir a ter aqui mais 1, 2, não é? 3 anos e praticamente o processo está lá. Eu acho que o que é preciso fazer neste preciso momento é encontrar uma forma de pensarmos juntos, como nação, dizer o que é que nós queremos fazer, quais são os nossos objetivos, o que é que nós estamos a construir e por aí nós nos darmos as mãos para podermos avançar. Mas não faz sentido que algumas pessoas estejam bem e outras pessoas não estejam a usufruir, mesmo que sejam valores exíguos, como sejam
os salários dos professores e por aí em diante. Eu acho que precisamos muito bem de rever a nossa posição nesse sentido. Deixa eu fazer-me. Arsénio Cuco fala da questão de falta de comunicação concreta para o governo, em particular por parte do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, e aqui o Sérgio Massinga fala de uns que sofrem e outros que vivem de bem e de melhor, numa altura em que efetivamente temos estes professores a quererem o dinheiro das horas extras. Como é que olha para este ponto dos professores quererem ameaçar o Ministério, aliás, ameaçarem processar o Ministério da Educação? Bom, esta é uma situação inusitada. Estamos todos curiosos por perceber como é que isso vai se proceder. Vão processar o Ministério, vão processar a ministra, ou vão processar o governo ou o Estado moçambicano. Mas é uma criatividade de um grupo que sente que os seus direitos não estão a ser devidamente tratados e está de todas as formas a reivindicar. E esta reivindicação de professores já vem de anos, não só de professores, a reivindicação dos médicos também, do pessoal de saúde. E estes são os dois setores em que o Estado tem tem maior número de funcionários, que são professores, a educação e a saúde. E são estes que nos últimos anos têm mais expressado a sua preocupação, a sua frustração em relação às suas condições de trabalho e em relação às questões salariais. Mas o problema não se limita a estes só. Eu concordo com o Cuco que há uma necessidade de conversarmos como sociedade. A administração pública precisa de conversar. Alguma coisa está-se a passar. Alguma coisa está-se a passar. O que é que diz a administração pública? Porque as pessoas querem dinheiro nas suas contas. Mas é por isso que eu estou a dizer. E tudo que pode chegar, se calhar, pode ser visto como conversa. Há algum problema que acho que o governo pode estar a gerir e não quer abrir o jogo. Me parece, nós temos vários sinais, vários sintomas que apontam para a questão de não existência desse dinheiro que todos queremos, que todos querem. Parece que há falta de liquidez. Parece que há falta de dinheiro. E um dos sinais, uma das questões é que já falamos, os doadores, parceiros de cooperação deixaram de financiar o orçamento do Estado. Não é? Vai notar, o Estado já praticamente não está a admitir novos funcionários, inclusivamente na educação e na saúde, onde a demanda é muito grande. O rácio professor-aluno, o rácio médico ou enfermeiro-paciente, ainda estamos a níveis muito baixos. E quando paramos de fazer esse investimento durante 1, 2 anos, o fosso aumenta ainda mais. Porque as pessoas vão nascendo. Não para, não é? A própria Assembleia da República, órgão de soberania, funciona com limitações, com dificuldades financeiras. Mas eles são políticos e vão gerindo a sua maneira, mas quando podem, uma vez e outra, abrem-se e se expressam. Os próprios, as representações, as embaixadas, também funcionam. Nós já tivemos casos até de algumas embaixadas que estiveram em risco de ser escorraçados por dificuldades de pagamento, de arrendamento dos escritórios. Nós vamos ver os municípios tomaram posse no ano passado. Quer dizer, o retrocesso que nós vamos verificando, mas mesmo antes das eleições, tantos municípios que não conseguiam pagar salários sequer aos seus funcionários. As condições em que se encontram os nossos municípios nos últimos tempos. Estradas esburacadas. A capacidade até de recolher resíduos sólidos. Então, há um problema aqui que nós precisamos de conversar e todos nós participarmos na busca de solução. Porque senão fica essa percepção
de que parece que há, mas uns estão a comer e os outros pratos estão vazios. Essa questão, por exemplo, de compra de viaturas ou de outro tipo de investimento. Nós, se temos um parceiro, tem o Banco Mundial, tem um projeto com o Ministério da Educação, e nesse projeto inclui a compra de 200 viaturas. Eu tenho horas extras para pagar. Não vai esse dinheiro jamais ser aplicado para hora extra, não vai jamais ser pago. Se for isso, é desvio de aplicação e vamos ter problemas. Então, mesmo com os pratos vazios, aquela rúbrica de compra de viaturas vai ter que ser usada para compra de viaturas. Mas, por falta de informação e perante esse contexto de crise generalizada, a sensação de que falta, então as pessoas vão fazer as interpretações que vão fazer. Então, precisamos de conversar. Eu acho que esse desafio é lançado até mesmo para a função pública, que o Ministério da Administração Estatal de Função Pública, que gera os trabalhadores da função pública, dar alguma orientação para cada nível, ao nível de repartição, ao nível das direções distritais, ao nível das direções provinciais, sentarem, fazer uma roda de 2, 3 horas. Mas quem gera o dinheiro é o Ministério da Economia e Finanças. Deve aparecer e dizer que estamos sem dinheiro por aí? Que o governo está sem dinheiro. Eu penso que ao nível do governo sabe o que está-se a passar, ao nível do governo, porque essas questões estão tratadas no Conselho de Ministros, não é? Mas a forma como está a ser comunicada e sendo feita essa gestão pode não estar a ajudar para que as pessoas tenham a sensibilidade e possam ter alguma previsibilidade sobre as razões por que está a acontecer isso e mais ou menos em quanto tempo temos que fazer todos essa ginástica coletiva até que se chegue a alguma solução. Mas ao mesmo tempo... Porque fica a ideia de que as pessoas não vão ser pagas estas horas extras. Desculpa lá ter que trazer isso, mas em algum momento fica-se com a sensação até de que alguns ministros, alguns membros do governo são mafiosos. Alguns dirigentes são mafiosos. Fica-se com essa sensação. Parece que é ele. Porque alguns até prometem coisas que sabem que não vão cumprir, que não há condições objetivas. Mas porque é político tem que dizer alguma... Ou como disse, outros, como falou aqui o Cuco, tem que fugir de jornalistas, correr de um... Quer dizer, não precisamos disso. O que é que está a passar? O que é que está a acontecer? Qual é a situação? Então, são funcionários públicos, é um grupo controlável, pode-se dialogar, conversar, explicar que, olha, estamos já a passar num momento não bom, e as razões são essa e aquela. Então, eu acho que pode haver um cometimento dessas classes todas, porque não me parece que seja responsável e seja a pretensão de um governo não alocar orçamento para que se compre medicamento para os hospitais, não se compram materiais para fazer diagnóstico, não alocar meios, possa ser pretensão do governo, alocar meios para fazer investimentos no setor da educação e termos as crianças estudando. Não me parece que isso, mesmo que fosse um governo mau e irresponsável, pudesse fazer isso propositadamente, quando na verdade tem meios para fazer o contrário. Então, não me parece. Então, há uma coisa aí que estão a gerir de uma forma, mas que há necessidade de se repensar nessa estratégia, como estão a gerir esta coisa. Porque a sensação com que se fica e essas convulsões, essas movimentações, marchas, greves, agora processar-se, não sei se é governo ou ministro da Educação, isso também não fica bem, né? Muito bem.